Mas no caso de treinamento, de consultoria, de advocacia e de tantos outros serviços em que é possível a execução se dar também fora do local de desenvolvimento da atividade, isso não muda a regra prevista no caput do artigo 3º da Lei 116. O que eu não posso considerar é que necessariamente o estabelecimento seja formalmente estabelecido. Ou seja, nem sempre ele vai estar registrado perante os órgãos competentes. Mas ainda assim, existindo esse local, a gente vai ter configurado um estabelecimento prestador. Vamos a um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente vai ver uma situação em que uma determinada empresa, né, não é um exemplo que está na tela, mas vamos imaginar uma determinada empresa que ela, depois de ter demandas crescentes em um determinado município onde ela não tem estabelecimento, ela decida alugar uma sala, contratar funcionários e estabelecer ali uma estrutura para atender os clientes que estão naquela localidade. Por exemplo, uma empresa de consultoria sediada no Rio de Janeiro começa a ter demandas crescentes em São Paulo e decide ali alugar um imóvel e colocar algumas pessoas para trabalharem na unidade paulista para atender os clientes ali da região. O fato de ela não formalizar isso perante o CNPJ, junto à Receita Federal, o fato de ela não formalizar junto ou perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, não vai impedir a configuração daquilo que está previsto no artigo 4º, mas vai representar um grande desafio, tanto para a fiscalização de São Paulo, a identificação de que, de fato, passou a existir um estabelecimento prestador ali, como também vai representar um desafio para o tomador do serviço identificar essa situação. Mas, de qualquer sorte, a gente pode dizer, é nesse sentido que a jurisprudência do STJ tem encaminhado. Quando a gente tinha a regra no Decreto-Lei 406, dizendo que o ISS era no local do estabelecimento prestador, durante vários anos o STJ sustentou algo contrário ao que dizia o Decreto-Lei, que o ISS era devido sempre no local da prestação do serviço. A Lei Complementar 116 foi aprovada, trouxe o mesmo regramento e acrescentou o conceito de estabelecimento prestador. E a posição do STJ, no primeiro instante, também foi contrária, até que ele foi indagado a respeito da nova lei e o STJ mudou seu posicionamento. E apesar de uma outra decisão, digamos, cuja redação é mais confusa, é difícil de interpretar, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, a jurisprudência do STJ está alinhada com aquilo que diz a Lei 116. Inclusive, nessa 9ª edição do nosso livro, Gestão Tributária de Contratos e Convênios, a gente acrescenta mais decisões recentes do STJ reafirmando isso. Em que pese, Gustavo, alguns municípios ainda insistirem em contrariar o que diz a Lei 116, mas não é nosso objetivo aqui adentrar em todos os detalhes dessa discussão, mas apenas reafirmar que os municípios que caminham nessa direção, cedo ou tarde, vão ter que dar o braço a torcer, como aconteceu recentemente, Gustavo, naquele caso de João Pessoa que nós identificamos, não é isso? É verdade, a gente viu essa alteração lá e você falou assim, mais cedo ou mais tarde, eu espero que seja mais cedo, e eu estou com essa expectativa até porque com o projeto de nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional, esse tipo de abordagem que fere o local de incidência da Lei Complementar 116, isso provavelmente vai ser inibido, porque o documento de arrecadação com as notas ali sendo geradas pelo sistema da Receita vai evitar esse tipo de problema. Nós brincamos há algum tempo dizendo que os municípios perderão o direito de desrespeitar a Lei Complementar 116, se é que esse direito algum dia existiu. Então, eu estou com expectativa, esse padrão de nota já é obrigatório para o MEI e já aí uma grande quantidade de municípios que estão formalizando ou estão na fila para formalizar esse convênio para utilizar esse padrão nacional de nota. Então, a nossa expectativa é que não só João Pessoa, mas o Distrito Federal, Florianópolis e outros que possuam essa sistemática se adequem para o que a Lei Complementar 116 prevê no tocante a essa matéria.